A Polícia Civil, por meio da DEIC e da DECOR, deflagrou nesta terça-feira a Operação Limpeza Geral aqui em Blumenau. 5 pessoas foram presas e continuam presas, hein? Entre elas 4 empresários e um fiscal já concursado do SAMAI Blumenau. Coloca na tela. De acordo com a Polícia Civil, a empresa vencedora da licitação para a roçagem dos terrenos do SAMAI em Blumenau lucrava por mês entre 100 e 130 mil reais de maneira ilícita, informando metragens que não eram condizentes com os terrenos que recebiam os serviços. O imóvel foi medido por uma arquiteta da Polícia Civil, deu ali no máximo 832 metros quadrados aproximadamente, sendo que o SAMAI pagava 1.500 metros quadrados. Chegou a pagar 3.000 metros quadrados nesse terreno. Então, um incremento que a gente não tem como explicar, que não tem como se justificar, a gente entendeu que houve então um superfaturamento, desvio de dinheiro público com participação do servidor que expede a ordem de serviço do servidor que devia fiscalizar e não fiscalizou. De acordo com a polícia, a prática ilícita acontece desde setembro de 2021. O delegado afirma ainda que em março de 2021, o SAMAI de Blumenau fez uma licitação para contratar uma empresa especializada em roçada e limpeza geral das áreas externas dos imóveis. A investigação apontou que houve uma suposta fraude nessa licitação, em que 3 empresas em conluio impediram a participação das demais concorrentes. A investigação ainda apontou que houve um direcionamento do processo para uma dessas empresas. Ao longo da operação foram cumpridos 5 mandados de prisão e mais 22 de busca e apreensão domiciliar, de acordo com a Polícia Civil. Os agentes também sequestraram bens dos envolvidos, que somam o valor de R$1.900.000. Um servidor e 4 empresários foram presos. A Polícia Civil informou que ainda 3 servidores da autarquia foram afastados de forma cautelar pela Justiça, incluindo o diretor-presidente do SAMAI. A Polícia Civil tem que ter a responsabilidade de dizer que contra o funcionário que foi afastado, o diretor-presidente, não havia um elemento que indicasse que ele tinha conhecimento ou benefício direto desse esquema criminoso. No entanto, as pessoas nomeadas por ele viabilizaram esse esquema e isso nos fez concluir que a saída dele do cargo de maneira temporária é um fato fundamental para que o SAMAI tome providências no sentido de cessar esse contrato com essa empresa, pare de pagar notas superfaturadas para essa empresa. Em nota, a Prefeitura de Blumenau informa que todas as medidas cabíveis para esclarecer os fatos estão sendo tomadas. A administração municipal acatou o pedido da Polícia Civil de suspensão temporária da função do diretor-presidente do SAMAI. Além disso, determinou a abertura de um procedimento interno para esclarecer todos os fatos. E a partir do momento em que a investigação finalizar, de acordo com a própria decisão judicial, os servidores retornam. Bom, tá aí a reportagem sobre este fato envolvendo o SAMAI Blumenau. São 2h06, 2h06. Você vê que o delegado fala, foi feita a medição, no máximo era 800 e pouco. Eu falei 700, não, é 800 e pouco. Os metros quadrados para roçagem. Aí tinha 1.500, chegou a ter 3.000 metros quadrados roçados, nesse terreninho aqui da rua Pedro Cunha, lá no alto da Araranguá. Portanto, o bairro Garcia Blumenau, lá tem esse terreno, que é o reservatório do SAMAI. Mas será que o olho cresceu da empresa? O fiscal fez de conta que, né? Não, tá tudo certo e embaixo. É o que a polícia está falando, é a Polícia Civil que está falando. Sabe, eu vou lhe falar uma coisa, tem pessoas que acabam utilizando cargos públicos e quem presta serviço muitas vezes acaba achando que, e foi dito inclusive que não está aqui na reportagem, mas eu estava na coletiva dada pelos delegados da DEIC, da Polícia Civil, e em dado momento se falou o seguinte, eles acham, já tinham indício, e acham que com eles nada vai acontecer, eles continuaram a fazer. Já se tinha, eles sabiam que tinha já uma investigação, mas não vai nunca, não vai dar nada, entendeu? Não vai dar nada. E deu prisão, inclusive. Está aqui, Polícia Civil, né? DEIC, pessoal da DECOR, do estado todo, da região, da 4ª região, que é o delegado André Beckham, que é um baita delegado, sério, firme. Esse aqui é o mesmo delegado do caso Luna, da cidade de Timbó. Ele foi o delegado responsável pelas investigações, que botou atrás das grades o padrasto e a mãe daquela menininha de 11 anos, que foi violentada, agredida fisicamente, espancada e levada morta para o hospital
né, naquele caso. Ele é o delegado daquele caso. E de outros mais que deram repercussão na região. E por isso veio para essa 4ª região da DECOR. A 4ª DECOR, que não é só Blumenau não, vai longe. Então o seguinte, falar nisso, quero trazer o delegado. Porque agora o delegado conversou, você vai acompanhar, ele conversou comigo, o delegado André, e vai falar tudo, talvez coisas que ele não falou nessa entrevista aí, nessa reportagem que você viu agora. Coloca o delegado aqui na tela, por gentileza. Vamos lá, como tudo começou e vai dar uma... Vamos recapitular essa história. Delegado, como é que tudo começou, por gentileza? Delegado, como começou todo esse trabalho investigativo, denúncia, como é que foi o início? Bem, a Polícia Civil recebeu as conclusões de um inquérito civil público da 14ª Promotoria de Justiça, né? Vieram informações esmiuçadas a respeito de um possível superfaturamento nos serviços de limpeza geral de áreas externas do SAMAI e de roçadas, né? Daí porque o nome da operação, Operação Limpeza Geral. E a gente verificou que em muitas oportunidades o SAMAI pagou a essa empresa que foi investigada valores de roçada e de limpeza geral que superam a metragem do próprio imóvel, né? A gente teve a oportunidade de apresentar um exemplo para a imprensa ali. O imóvel foi medido por uma arquiteta da Polícia Civil, deu ali no máximo 832 metros quadrados aproximadamente, sendo que o SAMAI pagava 1.500 metros quadrados. Chegou a pagar 3.000 metros quadrados nesse terreno. Então, um incremento que a gente não tem como explicar, que não tem como se justificar, a gente entendeu que houve então um superfaturamento, desvio de dinheiro público com participação do servidor que expede a ordem de serviço do servidor que devia fiscalizar e não fiscalizou. Então deflagramos então hoje a operação com 5 prisões e 22 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens, móveis e imóveis, no valor algo em torno de 1,9 milhão de reais. Em termos financeiros, o que se chegou à conclusão até o presente momento? O que foi superfaturado? Pelo estudo da Polícia Civil a respeito desse caso, com as informações que a gente obteve via meios especiais de investigação, a gente entendeu que essa empresa tinha um faturamento médio, pelo menos a partir de setembro de 2021, entre 134 mil, que chegou a 220 mil, só que antes da entrada do fiscal, que agora se encontra preso temporariamente, né? Antes dele esse rendimento era no máximo de 80 mil. Né? Então houve aí um aumento de rendimento da empresa sem ter aumento de produção, porque, por exemplo, a quantidade de servidores da empresa sempre foi a mesma. Então não tem como a gente justificar ou achar uma justificativa de aumento de produtividade sem aumento de força de trabalho. Bom, o senhor falou com relação ao aumento no faturamento dessa empresa junto ao SAMAI. 80 era a média antes, 134, 200 e poucos mil reais. Mas tem alguma justificativa nesse sentido? Porque chegou a mais de 200 mil reais. Então é aí que reside o ilícito, né? O imóvel, as ordens de serviços eram expedidas superfaturadas, com metragens que superavam até a extensão do imóvel que seria objeto do serviço, e o valor a mais foi percebido de modo ilícito pelos investigados. Mas o valor do imóvel, a medida do imóvel, que imóvel é esse? São os imóveis que pertencem ao SAMAI, que servem de reservatório, a própria sede do SAMAI e outros dessa natureza. Então, a medição, por exemplo, de um imóvel desse, um terreno desse, onde tem um reservatório do SAMAI, era quanto que foi cobrado para constatar ali, comprovar que algo de errado estava? Então, eu não vou conseguir te especificar imóvel por imóvel do SAMAI, porque o SAMAI tem mais de 100. Né? Mas o senhor deu um exemplo na coletiva. Mas eu apresentei um exemplo, o exemplo do reservatório Araranguá, no bairro Garcia, né, ali no Beco Araranguá, que chama, na rua Pedro Cunha. Esse imóvel, a Polícia Civil levou até lá uma arquiteta, que é policial civil, e ela mediu o imóvel, né? Mediu inclusive a parte da fora do cercado desse imóvel e constatou que ali o imóvel tem no máximo 830 metros quadrados. Só que mensalmente o SAMAI paga 1.500 metros quadrados de roçada ali. Quer dizer, bem maior que a metragem do terreno. Quase o dobro, isso sem descontar a área construída, que eram os reservatórios, né? E também uma área ali que vocês viram que tinha um barro ali, que não tinha vegetação, não tem como ter roçada. Portanto, né, se for contar só a vegetação, aquele reservatório ali, Araranguá, tem no máximo 662 metros quadrados passíveis de roçada, sendo que o SAMAI vinha pagando 1.500. Delegado, só para confirmar então, estão presos 4 integrantes da empresa, ou seja, empresários, inclusive entre essas pessoas presas, uma mulher e também um fiscal do SAMAI.
Exatamente. A Polícia Civil, infelizmente, não pode identificá-los, né, considerando a lei de abuso de autoridade, mas são esses aí as pessoas que estão presas temporariamente. O diretor-presidente SAMAI? A Polícia Civil representou pelo afastamento dele, né? A Polícia Civil entende que o afastamento dessa pessoa ela vai facilitar que o SAMAI tome providências no sentido de cancelar esse contrato, considerando que há o ilícito aí praticado por parte, pelo menos, da empresa e de alguns funcionários públicos, e que o SAMAI pare de gastar demais com esse serviço, ou mais do que o devido, e a partir do momento em que a investigação finalizar, de acordo com a própria decisão judicial, os servidores retornam. Os presos estão todos na mesma cela, no mesmo espaço? Estão incomunicáveis um com o outro ou não? Não, foram encaminhados ao presídio de Blumenau, que vai fazer a gestão dessas pessoas até o momento da finalização da prisão temporária. E o valor do prejuízo para o SAMAI, para os cofres públicos até o presente momento, não ao certo, talvez o senhor não tenha isso, mas por volta de? A gente conseguiu estimar, né, no momento em que a gente pediu o sequestro de bens, em algo em torno de 1,9 milhão. E para garantir esse prejuízo, que esse valor retorne aos cofres públicos? A gente pediu a constrição de 2 imóveis dos investigados e de veículos, né, que chegam algo próximo desse valor. O serviço está concluído, delegado, ou ainda pode ter uma próxima etapa? Bem, a questão do superfaturamento e a questão da participação de alguns funcionários e da empresa já está bem caracterizada do ponto de vista da Polícia Civil. Então, a partir do que surgir de novas provas, a partir dos nossos estudos, do que foi apreendido, pode haver a continuidade, né, se surgirem novos suspeitos. Do contrário, a gente encerra a investigação e encaminha ao Ministério Público.